Como é que vocês estão no 12 por aí? Quero saber aí, cadê o exército de anjas? Coloca um coração amarelo aí pra mim, todas as minhas anjas que estão acompanhando esse movimento já há tanto tempo. Quero agradecer o carinho, o cuidado de vocês. Essa semana nós completamos 2 anos de Despertar, dia 26/10, nós completamos 2 anos de live Despertar aqui, toda semana, de segunda a sexta-feira. Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, saiba que toda semana, de segunda a sexta-feira, a gente está aqui juntinho, para poder realmente estudar a palavra junto, para poder de verdade nos conectar, né? E é incrível, eu vejo aqui o nome de vocês, ei Raíssa, ei Roberta, cadê aqui? Julie, Edna, eu vejo o nome de vocês aqui, gente, eu sinto falta, viu? Eu sinto falta quando eu não vejo o nome de vocês, a Lilian, a Leide, a Sueli, muito bom, a Jennifer, muito bom estar aqui todas as manhãs com vocês, muito obrigado pela entrega, muito obrigada pelo carinho, pelo cuidado, muito obrigado por tudo que vocês fazem e por fazer esse movimento dar certo, né? Então eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, Ana Menck, hoje está aqui também com a gente, todos os dias, né, Ana, Tere, ô povo no 12, gosto assim, viu? Muito bom. E a gente tá aqui lendo a Bíblia e nós estamos em Isaías hoje, Isaías 60, gente. Deixa eu ver, Isaías 59. Já li o 59 e o 60 hoje de manhã, já meditei aqui sobre a palavra. E hoje a palavra de Isaías 59 vem falar muito também aos nossos corações. Gente, esse Isaías eu vou falar, a gente tinha que ficar mais ou menos 1 ano nesse Isaías aqui no profeta Isaías, lendo e relendo, porque é muita mensagem que ele nos traz, é muita coisa que ele nos entrega. E eu vou falar para vocês, nessa meia horinha de live que a gente faz aqui todo dia cedo, não dá para aprofundar tanto não em esse Isaías todo aqui nesses capítulos. Então vocês têm que ter o hábito de ler depois e aprofundar, tá? Eu aqui, todas as manhãs eu venho aqui pro meu escritório, eu fico aqui em oração e aqui eu me conecto, aqui eu medito sobre a palavra, eu peço para que Deus possa revelar ao meu coração que Ele quer falar através desse capítulo, dessa passagem. Então, que vocês façam a mesma coisa aí na casa de vocês, tá? Então, hoje, Isaías 59. Isaías 59, que Deus trouxe no meu coração aqui, foi realmente um chacoalhão, né? O que eu gosto muito de Isaías é que ele batia real, ele trazia a mensagem de Deus assim, ó, no 12, na intensidade máxima, não tinha palavras, meias palavras, era muito direto, né? E Isaías 59, ele vem falar para aquelas pessoas que falam assim, nossa, Deus não tá me escutando, Deus se afastou de mim, Deus não tá me ouvindo mais, vem falar exatamente para essas pessoas, tá? Então, Isaías, se algum momento aí da tua história, se você tá pensando, poxa, Deus não tá me ouvindo, Deus não tá falando comigo, já pega essa passagem aqui para você, tá? Isaías 59 fala o seguinte, o braço do Eterno não foi amputado, ele ainda pode salvar. Os ouvidos do Eterno não estão obstruídos, ele ainda pode te ouvir. Olha, para começar já, esse Isaías já chega rasgando falando isso. Ou seja, muitas vezes você está aí pensando, poxa, Deus não está fazendo nada por mim, não está me ouvindo, eu estou me sentindo sozinha. E aqui está falando exatamente de forma muito clara. O braço do Eterno não foi amputado, ele pode te salvar. Os ouvidos do Eterno não foram obstruídos, ele pode te ouvir. Em tudo aquilo que você fala, Deus pode te ouvir, porque ele está do teu lado, ele não está longe, não tem como tirar Deus e colocar Deus na tua história, ele está com você, tá? E aí, ele fala assim, ó, tá escrito aqui, tá, gente? Eu só tô lendo aqui, Isaías 59, vocês peguem aí para vocês lerem também. Então, aqui tá falando o seguinte, não há nada de errado com Deus, o erro está em vocês. Vamos de novo. Não há nada de errado com Deus. O erro está em vocês. E aí aqui ele vem discriminando, né? Ele vem falando aqui tudinho que precisa. E ele vem falando o seguinte, a vida torta de vocês foi o que separou de Deus. Seus pecados entre vocês e Deus. E agora você acha que ele não te ouve. Suas mãos estão encharcadas, seus dedos respingados de culpa, seus lábios manchados de tantas mentiras. Ninguém defende os corretos, ninguém está agindo de forma justa. Vocês confiam em ilusões. Olha só,
É muito forte o que está escrito aqui. Mas ele está falando o quê? Que a gente faz tudo, a gente faz as nossas escolhas e depois vira para Deus e fala, Deus não me escuta, Deus não me ouve. Só que Deus não é surdo. Ele escuta cada detalhe que está dentro da tua boca, cada detalhe que está dentro do teu coração, cada detalhe que sai da tua boca. Deus está ali o tempo todo ouvindo. Deus está ali o tempo todo, acompanhando cada passo que você dá. Então, qual é a diferença? A diferença é que muitas vezes você fala assim, poxa, não estou sentindo o amor de Deus, eu estou me sentindo sozinha, não estou sentindo que Deus está me ouvindo. Mas a grande verdade é que a culpa, o bloqueio, o pecado, ele nos distancia de Deus. E aí faz com que a gente não sente esse toque poderoso que Deus nos traz. É forte e dolorido, como quem está falando aí, né? Porque a grande verdade é que Deus não abandonou você. Deus sempre esteve do teu lado, Ele sempre está te escutando até nos momentos difíceis, até nos momentos de queda, até nos momentos de erro. Ele está ali só esperando você olhar e falar assim, pronto, me arrependi, estou aqui para recomeçar, para reconstruir e aprender a fazer um novo caminho. Então, Deus é um Deus de amor. E aqui, ainda nós estamos no Antigo Testamento, ele fala de uma maneira muito mais dura, né? Do que no Novo Testamento, onde Jesus vem e traz tanto amor para entregar a humanidade. Mas aqui, Deus ele fala porque ele quer fazer com que as pessoas acordem para a vida, que tirem as vendas dos olhos, para poder realmente entender quem são e como podem ser a sua vida. É muito forte isso. E aí fala assim, ó. É muito duro isso aqui, vocês têm que ler, tá? Isaías 59. E aí ele fala assim, ó, como cegos vocês andam lentamente, como cegos. Ou seja, óbvio que tá falando pro Antigo Testamento, mas muitas coisas se repetem, né? Muitas vezes se repetem, muitas vezes a gente olha e fala assim, parece que é o Antigo Testamento, mas às vezes o povo continua repetindo, né? Então, como cegos andam lentamente. O que é cego, gente? Cego é a pessoa que não tá enxergando aquilo que está a um palmo da sua frente. E é cego não é de cegueira física, não. É de cegueira espiritual. Por isso que a gente fala muito, né? De falar, Senhor, abra meus olhos para que eu veja. Eu peço isso para Deus o tempo todo, gente. Coloca isso no dia a dia de vocês. Senhor, abra meus olhos para que eu veja. Abra meus olhos para que eu veja o melhor caminho. Abra meus olhos para que eu veja a solução. Abra meus olhos para que eu tome as melhores decisões. Abra meus olhos para que eu não tome decisões erradas. Abra meus olhos para que eu escolha as companhias que eu estou andando, as pessoas que eu convivo. Abra meus olhos. Então, isso é uma das coisas que eu mais peço para Deus. E fica aí a dica para você, né? Coloca todos os dias. Peça para Deus, abra minha mente, abra meus olhos, me mostra o caminho, que eu estou pronta para ouvir a tua direção, né? Isso é uma das coisas que eu mais falo com Deus. Eu estou pronta, eu estou aqui disponível para fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Eu estou aqui pronta para fazer aquilo que precisar ser feito. Então, que a gente possa ter essa disponibilidade para escutar e para fazer, né? E aí, então, Isaías 59, ele fala de forma bem dura, né? Que as pessoas tramam o mal o tempo todo, falam de uns aos outros o tempo todo, não sabem nada sobre paz, não sabem nada sobre justiça, andam como cegos lentamente ao longo de uma parede, tateando no escuro sem enxergar coisa alguma, arrastando-se pela luz do dia como mortos, mas ainda assim se movendo. Ou seja, olha isso, estão como ursos urrando, fazendo como pombas gemendo, clamando por justiça e esperando a salvação. Ou seja, esperando sempre que Deus faça. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa andar como vivo, nós estamos vivos. E a vitalidade, ela vem através do seu posicionamento. A vitalidade vem através da sua alegria e essa alegria independe da sua situação. A alegria, o bom humor, ele independe da sua situação. Tem gente que coloca tudo no mesmo saco e tudo bem, mas, gente, quem aqui nunca riu das coisas que estão acontecendo ao seu redor? Eu dou risada, tem hora das coisas que acontecem para tentar impedir a gente de viver aquilo que a gente gostaria. Mas eu me sinto mais desafiada daí em fazer, mais desafiada em dar a volta por cima e falar que ninguém vai me parar a fazer algo que Deus já me entregou e que vai ser feito. Então, esse Isaías 59 vem realmente dar um chacoalhão, né? Vem dar um chacoalhão em todos nós. Era uma mensagem para aquele povo daquela época que estava totalmente cego, que estava totalmente perdido, que estava totalmente sem rumo. Era um povo que estava fazendo muitas atrocidades.
E Isaías vem entregar ali uma palavra de Deus, porque Deus não desistia daquele povo. Deus, por mais que Deus tinha que ser firme, falar o que tinha que falar, fazer o que tinha que fazer, ele não desistia do povo amado. Então, eu tô falando aqui de atrocidades que aquele povo fazia, tá? E mesmo assim, Deus não desistia deles, e Deus mandava os recados, e Deus falava, abra os olhos, olha só, vocês estão andando como cegos. Deus o tempo todo estava falando ali, alertando e falando, eu não me afastei de ninguém, vocês que se afastaram de mim. E aí começa assim, né? Esse Isaías 59, essa parte é linda, não tem nada de errado com Deus, o erro muitas vezes está em vocês, o erro está em vocês que se distanciam, que não procuram, que não chamam, e Deus está ali na porta esperando só se abrir a porta para ele, né? Então, aí ele fala, né? O Eterno olhou e viu o mal que espreita no horizonte, tanto mal que não há sinal de justiça. Ele não conseguiria acreditar no que via, nenhuma alma para corrigir essa situação terrível. Assim, ele mesmo assumiu a obra da salvação. Como Deus viu que não tinha ninguém que ia conseguir mudar aquele povo, ele mesmo assumiu a obra da salvação. Encorajado por sua própria justiça, Deus se vestiu de justiça, usou-a como armadura e da salvação fez um capacete. Vestiu o juízo como uma capa e pôs o manto da paixão sobre os ombros. Ele fará cada um pagar pelo que fez. E aí ele vem falar aqui, né, que ele chegou, Deus vem falar, eu chegarei a Sião como um redentor dos habitantes de Jacó que abandonaram seus pecados. É o decreto do Eterno. Quanto a mim, diz o Eterno, esta é minha aliança. Meu espírito, as palavras que pus em vocês, não deixarão os lábios de vocês, nem a dos seus filhos, nem a dos seus netos. Continuem a repetir essas palavras, nunca parem de repeti-las. Isso é ordem do Eterno. Olha como o cuidado de Deus ele vem, ele exorta, ele ensina, ele chama atenção e ele finaliza com um ato de amor. Vocês estão entendendo isso? Então, que a gente possa aprender, né? Aprender a olhar, aprender a ouvir, aprender a tirar as vendas dos olhos, aprender a ter realmente a autorresponsabilidade de entender que todas as vezes que algo não está acontecendo é porque alguma coisa precisa ser reajustado. E não é no mundo, não é no universo. Às vezes você precisa aprender alguma coisa, às vezes você precisa reajustar alguma coisa, às vezes você precisa fazer alguma coisa, um detalhe ali que já vai mudar todo o contexto da sua vida. E o quanto isso é importante, né? Porque Deus, ele poderia simplesmente só derramar amor, só fazer, mas a prova de amor dele era nesse momento com aquele povo, foi justamente exortando, foi posicionando, foi educando, foi deixando cada um pagar por aquilo que fez das suas escolhas. Então o livre-arbítrio é a ferramenta mais incrível que Jesus nos deu e mais poderosa, porque com o livre-arbítrio você pode fazer e pode se destruir, porque você é fruto das suas escolhas. Deus confiou tanto em nós, presta atenção nisso, Deus confiou tanto em nós que ele nos deu livre-arbítrio. Quando a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher o caminho que Deus deu ou outros caminhos, a gente pode escutar a voz e a direção de Deus ou outras direções e outras vozes. O livre-arbítrio mostra a confiança que Deus tem sobre nós, a confiança que Deus tinha desde quando ele criou o homem, a confiança que Deus tinha em falar, você é minha imagem e semelhança, você vai ter a consciência, você tem a consciência, você tem a sabedoria, você tem o discernimento, você tem a inteligência, assim como eu, como meu filho, para fazer o que precisa ser feito. Então, eu vou te dar, meu filho, o livre-arbítrio para você ter as suas escolhas. Então, eu fico imaginando como Deus confiou no homem para dar o livre-arbítrio. Seria tão mais fácil Deus simplesmente ter olhado e falado assim, não, vai todo mundo fazer do jeito que eu quiser, vai todo mundo fazer do jeito que eu quiser, vai todo mundo... alguém tá falando aqui que essa palavra foi ministrada ontem no culto. Culto aonde? Me conta, Cali. Olha só, o Espírito, ele sopra em todos os lugares a mesma coisa, é incrível, né? Então, o que a gente precisa ter de entendimento é que o livre-arbítrio que Deus nos entrega, o livre-arbítrio que Deus nos coloca, ele simplesmente é essa confiança. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, é a confiança que Deus
teve quando criou o homem, a confiança em nós, a confiança de falar assim, eles são imagem e semelhança minha, eles são imagem e semelhança da minha história, eles são imagem e semelhança da minha criação, eles são imagem e semelhança minha, eles têm o meu DNA original, então eles com certeza terão as melhores escolhas, porque eles são inteligentes, porque eles têm o livre-arbítrio. E nesse momento, o que acontece? O povo começa todo ao se destruir, começa a fazer um monte de coisas horríveis por conta do livre-arbítrio. Por quê? Porque estão tendo escolhas erradas. Então aqui no comecinho, e aí vai ter quem fala assim, né? Nossa, mas Deus também podia não ter dado livre-arbítrio, teria menos coisas tristes. Mas Deus, ele confia em você. Deus, ele acredita no homem. Deus acredita em você. Deus acredita que é possível sim você ter uma transformação. Deus acredita sim que é possível sim ter uma mudança. Porque ele conhece os nossos corações e ele sabe de onde nós viemos. Ele sabe a nossa maior intensidade. Ele sabe a nossa profundidade, né? E aí, ele fala que de forma muito direta, não é que Deus não está te ouvindo, é que você não tá achando que Deus não está te ouvindo. É você que está tomando essa decisão, você que está obstruindo o caminho. Deus, ele não obstrói o caminho entre você e ele não tem o ouvido surdo, ele é perfeito, ele é pleno. Então aquilo que a gente tem como entendimento é a nossa visão, é tudo sobre percepção. Aquilo que você tem como percepção é aquilo que você acredita é aquilo que você pensa é aquilo que você pensa, aquilo que você estimula é aquilo que você vai vivenciar. Então aquilo que você tem como percepção, pode observar, às vezes uma coisa que aconteceu, cada pessoa que estava naquele ambiente interpreta de um jeito. Por isso que quando você, na tua história, na tua infância, vamos lá, quem aqui já tem aí mais de um irmão, 2 irmãos, vamos lá, tinha 4 pessoas numa situação, aconteceu algo ali, cada um se desenvolveu de um jeito, cada um se desenvolveu de uma forma, cada um teve um entendimento, cada um teve uma dor relacionada àquele evento, cada um teve um sentimento relacionado àquilo, vai ter aquele que nem lembra do que aconteceu, vai ter aquele que está remoendo aquilo que aconteceu, vai ter aquele que está em depressão porque aquilo aconteceu e vai ter aquele que nunca esqueceu aquilo que aconteceu. Então, cada pessoa tem um nível de percepção e essa percepção estimulada, ela vai levando ao quê? Aos pensamentos e os pensamentos geram o quê? Geram a emoção, geram o sentimento que vai gerar a tua ação todos os dias e vai gerar o teu resultado. Então, você falou aí, somos nós que não queremos ouvir a Deus. E o pior é que não é nem isso, as pessoas nem imaginam que elas não estão querendo. As pessoas querem ouvir a Deus, as pessoas querem a direção, as pessoas querem, mas o que eu falo que impede você de muitas vezes escutar a Deus? São os erros, são os pecados, e não é porque Deus não quer falar, é porque você se sente culpado. Então quando a gente erra em alguma situação, quando a gente fala mal de um irmão, quando a gente faz qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, quando a gente faz qualquer coisa, e lá no fundo do nosso coração tem lixo, tem lá coisas negativas, lá no fundo do nosso entendimento tem ali uma barreira, essa barreira impede com que Deus entre, mas não é que Deus colocou essa barreira, é porque a gente está com o coração muitas vezes cheio de lixo, com um bloqueio ali e aí impede a entrada, impede o fluir, impede que as coisas aconteçam. Então, não significa, a pessoa nem chega a não querer, não quero que Deus fale comigo, não se trata disso, não se trata de Deus não querer, não se trata de Deus não fazer, não se trata de nada disso. A única coisa que acontece é, você toma suas escolhas por conta do livre-arbítrio, você pode escolher. E quando você escolhe, você escolheu errado e você vai se afastando pouco a pouco daquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. Deus tem promessas grandiosas na sua vida, Deus tem promessas na tua história. E você precisa entender que é a tua escolha diária que vai te levar a vivenciar essa promessa, tá? Então aqui em Isaías 59, Isaías 59 tá falando que Deus, ele tá vendo tudo, ele tá vendo o seu coração, ele tá vendo tudo aquilo que você faz, ele tá vendo tudo isso. E aí eu tenho que entender o quê? Que a partir do momento que eu tenho entendimento que eu sou livre para escolher, sou livre para me posicionar,
sou livre para agir, sou livre para fazer, eu sei quem eu sou, minha identidade está ativada, eu estou com o fluir limpo, eu estou escutando a direção de Deus. Por que eu vou escolher ir para um outro caminho? Por que eu vou escolher ir para uma outra vertente? Por que eu vou escolher ir para uma outra história? Quando eu tenho o acesso e quando Deus já tirou as minhas vendas, quando eu tenho a minha promessa, né, Selma? A Selma tá falando ali, aceita minha promessa. Quando eu tenho ali a minha entrega, a minha verdade, que Deus coloca no meu coração, as nossas escolhas, os nossos pecados, eles nos distanciam por culpas nossas. Não é porque Deus distancia de você. Então vamos lá, você fez algo que lá no seu subconsciente você sabe que é errado, automaticamente você se afasta de Deus pela vergonha. Quando Deus visitou Adão para poder relacionar com Adão, e todos os dias Deus descia no Éden para poder relacionar com Adão, todos os dias Deus descia no Éden para falar com Adão. E aí, teve um dia que o Adão e a Eva tinham comido o fruto proibido, que não podia ter comido. Não era para ter comido, era só aquela regra, só tinha uma regra. Eles foram lá e fizeram o que não podia, só tinha uma regra. Eles tinham toda a liberdade, todo o acesso, toda a prosperidade, toda a abundância, toda a riqueza, era tudo deles. Mas tinha uma regra, e aquela regra única eles quebraram, uma regra. Naquele momento, quando Deus foi visitar Adão e Eva, Deus chegou lá, Adão, cadê você? Cadê você? O Adão estava escondido, a Eva estava escondida. Por quê? Por conta da vergonha. Então, o que afasta você de Deus? É a própria vergonha, é a própria timidez. E aí, da vergonha, sai a timidez. Adão estava escondido, colocou umas folhas na frente para tampar os órgãos, para poder se esconder. E Deus falando, Adão, cadê você? Por que você está escondido? Por que você está assim? Ele, coloquei umas folhas aqui e tal. Mas por que você está assim? E aí Adão disse, né? Porque eu estou com medo. Ou seja, o medo, ele surgiu aonde? Ele surgiu o medo, ele veio da timidez, o medo ele veio da vergonha, o medo veio das escolhas, o medo veio do erro. E aí aquele próprio medo, aquela própria vergonha que surgiu lá no Éden, fez com que Adão e Eva se escondessem. Ou seja, se escondessem de quem? Se escondessem de Deus. Então, quando a gente para entender isso, a gente começa a entender que muitas vezes a gente se esconde de Deus, não escuta aquilo que Deus quer falar por conta das nossas escolhas, por conta que quebramos regras, porque quebrou princípios, porque você quebrou muitas vezes algo que Deus havia te entregue, porque você às vezes não fez aquilo que podia ser feito. Então você se sente envergonhado, você se sente com medo, você se afasta, você se esconde de Deus. E como vergonha, né? Então eu falo que a vergonha surgiu no Éden, o medo surgiu no Éden, tudo surgiu ali. Por quê? Por conta de uma escolha errada, por conta de uma decisão errada. E aí, gente, isso se repete ao longo da vida, só que de uma forma diferente. Às vezes você toma alguma escolha errada, que lá no seu subconsciente você sabe que tá errado, você quer fantasiar que tá certo, e aí você acaba tendo que, a partir daquela decisão, daquela escolha, você começa a se esconder de Deus pela vergonha e pelo medo. Vocês estão entendendo? E aí você vai se afastando de Deus, vai deixando aquela conexão mais distante, e aí você escuta menos, você sente menos, mas não é porque Deus deixou de existir, ele não tá sem ouvido, ele não tá sem braço, como tá falando Isaías 59, é simplesmente porque naquele momento você passou a se esconder, e aí o medo ele te paralisa, o medo ele te deixa passivo, o medo ele te coloca dentro de uma bolha, porque tudo aquilo que te aliena através do medo é uma alienação, e essa alienação ela tá te manipulando de alguma forma. Então toda tomada de decisão que você está com medo, está tomando uma escolha por medo da outra, você pode ter certeza que ali tem a influência de alguma coisa para poder te tirar uma oportunidade maior. Então, tenha suas tomadas de decisões baseadas naquilo que Deus fala sobre você, aquilo que você acredita. Não permita que as pessoas roubem de você o tempo todo os seus sonhos, as suas decisões. Não permita que as pessoas roubem de você aquilo que Deus já semeou no teu coração como um projeto de Deus para a tua vida. É como eu falo, gente. Vocês veem, eu tô aqui para lançar o Gera agora. O lançamento oficial do Gera vai ser agora em dia 10 de novembro. E vai ser lá em Alphaville. E aos olhos humanos, nesse momento, lançar uma empresa era uma loucura. Mas eu tô sendo o quê? Obediente.
Eu não estou escutando a opinião alheia, eu estou simplesmente seguindo a orientação que Deus está me dando. E eu estou fazendo de acordo com aquilo que Deus está me orientando. E eu estou indo, e eu estou colocando o pé, e Ele está colocando o asfalto. Então a gente precisa entender que na vida as coisas não vão vir prontas. As coisas não vão vir já adornada com confete, os anjos não vão descer do céu para falar para você, olha, tá tudo pronto, basta você fazer isso que as coisas vão acontecer. Não, você vai precisar fazer a sua parte. Eu tenho feito a minha parte, vencendo cada dia, dando um passo cada dia, vencendo o quê? O meu olhar de entendedor e deixando Deus conduzir, entende? Porque às vezes a gente quer saber tantas coisas que a gente não deixa Deus conduzir. A Jo tá falando que Deus não te diz nada, é porque você não está se permitindo ouvir. Deus fala com você todos os dias, Deus fala com você no seu coração, Deus fala com você na sua mente, mas às vezes está tão tumultuada a tua mente, está com tanta situação aí dentro mal resolvida que você não está tendo tempo de escutar, tá? Então é isso que o bloqueio faz. O bloqueio ele quer só nos afastar de Deus. O bloqueio ele faz com que você se afastou de Deus, o inimigo está ali dominando a tua mente e fazendo você pensar que você que Deus não te ama, que Deus não te escuta, para mais uma vez você se sentir sozinha e abandonada, né? Porque o mundo pode te abandonar, o homem pode te abandonar, as pessoas podem te abandonar, as pessoas podem te decepcionar. Deus ele nunca vai te abandonar, Deus ele nunca vai te decepcionar, Deus ele nunca vai deixar você solto, largado. Por isso que eu falo tanto, gente, por isso que eu falo tanto para vocês sobre os bloqueios emocionais, sobre as coisas que fizeram com vocês, sobre as coisas que vocês sentiram, sobre as coisas que vocês vivenciaram, sobre as coisas que vocês têm dentro de vocês que impedem vocês de acessarem tudo isso, né? Então, por isso que eu tenho tanta entrega com o SSS, por isso que para mim o SSS, que é o nosso método de desbloqueio, para mim ele é algo tão especial, porque ele leva pessoas a viverem aquilo que as pessoas precisam, que nasceram para viver. Porque quando a gente vai lá e tira o bloqueio, quando a gente vai lá e tira o medo, quando a gente tira o bloqueio, a pessoa começa a entender qual é a sua missão, qual é o seu propósito, qual é a sua identidade, qual é o seu legado nessa terra. As pessoas conseguem se descobrir. As pessoas conseguem entender, as pessoas conseguem ter um novo olhar sobre a vida e tirar esse será, né, Jô? Tirar esse será o tempo todo, tirar essa dúvida o tempo todo. Qual embasamento nós temos? Às vezes você está aí vivendo uma vida que é uma vida que não tá legal, não tá sendo legal, mas o que Deus está tentando te mostrar? Que você pode ter uma vida diferente, só que muitas vezes você vai precisar ter uma tomada de decisão para ter uma vida diferente. E essa tomada de decisão muitas vezes é resolver as tretas que aconteceu lá atrás e que você acha que está resolvido, que você acha que está perdoado, que você acha que já superou. Porque é muito bonito você bater no peito e falar assim, nossa, já superei, eu já tô forte, já tô imparável. E você se esquecer muitas vezes que quem domina a tua vida é o teu subconsciente. E lá no subconsciente está tudo aquilo que você vivenciou durante toda uma vida. Então, precisa ter direcionamento, precisa ter um novo olhar, precisa ter realmente um entendimento e organizar, né? Organizar a tua história, organizar a tua vida, porque senão você vai passar a vida inteira correndo sim para lá e para cá, o dia inteiro, mas sem rumo nenhum. A pessoa que não sabe para onde está indo, qualquer caminho basta, qualquer caminho tá bom. Então, que nessa manhã você possa entender e pegar para você o que Deus está te falando. Eu chegarei a Sião como redentor dos habitantes de Jacó que abandonaram seus pecados. É o decreto do Eterno. Quanto a mim, diz o Eterno, esta é a minha aliança com eles. Meu espírito, as palavras que pus em vocês não deixarão os lábios de vocês, nem a dos seus filhos, nem a dos seus netos. E aí Deus vem aqui e finaliza Isaías 59 com algo muito especial. Continuem a repetir essas palavras. Nunca parem de repeti-las. Olha isso. Continuem a repetir essas palavras. Nunca parem de repeti-las. É a ordem do Eterno. Ou seja, as palavras que você precisa repetir todos os dias são palavras que vão levar você para um novo nível, uma palavra de fé. A fé em ação, é o que vai te mover para fazer alguma coisa. Então, fé é força espiritual que te coloca em ação.
tá? Então, que nessa manhã você possa entender que você precisa tirar a vergonha, tirar o medo, tirar a insegurança, e o medo é tudo aquilo que te afasta de Deus, né? O medo, o livre-arbítrio. Então, hoje nós falamos de livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, do medo, da vergonha, né, que faz você se esconder desse amor tão maravilhoso de Deus, porque Deus, ele tá com você o tempo todo, mas a vergonha, ela te afasta do amor de Deus, o medo te afasta do amor de Deus, não porque Deus se afasta, porque você se esconde dele, tá? Assim como Adão no Éden se escondeu quando ele errou. Então, gente, no dia de hoje você precisa entender que missão e propósito são coisas que você, ao longo da vida, quanto mais você vive a sua missão, quanto mais você vive o seu propósito, mais você é feliz, mais você se desenvolve, mais você vive uma vida que não depende de alguém falar, nossa, como você tá bonita hoje, para você se sentir bonita. Então é você que vai olhar no espelho, você vai se sentir imparável, você que vai ter realmente um posicionamento diferente. Então entenda isso, tá? Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Olha isso que eu vou falar para vocês. Missão e propósito, você precisa viver a sua missão e o seu propósito. Essa pergunta você precisa se fazer, porque se você não se fizer, você sempre vai viver a vida de qualquer maneira, sem entender por que você está vivendo. Então você precisa entender qual é a tua missão. A minha missão é clara, eu tenho uma missão clara, que é desbloquear as mentes que passarem pelo meu caminho para viver uma vida de alta performance em Cristo. Por que em Cristo? Porque sem Ele não tem como existir. E o que é uma vida de alta performance? Não é só performar no trabalho, é performar na vida, na sua família, na sua casa, ter uma vida diferente. Então, cada um de vocês que estão aqui hoje, vocês precisam descobrir sua missão, seu propósito, e para isso você precisa desbloquear, você precisa tirar os bloqueios emocionais que estão impedindo você de enxergar quem você é, que estão impedindo muitas vezes você de viver a vida que você nasceu para viver, tá? Então, eu quero falar para você... a Josá, de novo vou te responder isso. Talvez você está procurando o lugar errado. Vai para o SSS resolver essas tretas todas. Eu te garanto que você vai sair de lá com uma vida nova, viu? Eu vou colocar aqui para vocês agora no final. Eu vou subir agora, vai acabar a live, vou subir um post, tá? E esse post, ele vai falar sobre missão e propósito. Eu vou colocar um conteúdo para você sobre missão e propósito, um conteúdo muito especial que vai te abrir a mente sobre missão e propósito, tá? Então, acabando aqui, eu vou subir lá no Instagram sobre missão e propósito. E você vai lá, e eu quero que você vá lá e você vai marcar 3 amigos nesse post, tá? Todo mundo que marcar 3 amigos no post vai participar do sorteio desse livro aqui. Eu vou sortear um livro meu para vocês, tá? Então, todo mundo que for lá no post agora, o post eu vou colocar lá agora, e marcar 3 amigos, esse post vai estar falando de missão e propósito, tá? Eu quero que você comece a aprofundar nesse tema. E eu vou sortear para vocês o meu livro, que é 12 Passos para a Sua Metamorfose. Tem muita gente aí que já possui. Se você já possui, você dá de presente para alguém, tá? Muita gente já tem o livro, né? A gente vendeu já milhares de cópias. Então, se você já tem o livro, ok, você presenteia outra pessoa se você foi o sorteado. Então a gente vai sortear amanhã, tá? Amanhã eu vou colocar nos stories o sorteio de quem foi o ganhador do livro ou a ganhadora. Vocês vão marcar 3 amigos lá para poder entender sobre missão e propósito. Combinado? Então, lindo! Um dia maravilhoso, um dia abençoado para vocês. A gente tá aí na reta final de um mês maravilhoso. Eu quero desejar para vocês um fechamento maravilhoso, um fechamento extraordinário, que vocês possam de verdade bater todas as metas de vocês, que vocês possam se destravar diante das decisões que você precisa tomar nesse final de semana, porque é fechamento de mês, vocês estão na reta final, então bora fazer acontecer, tá bom? Quem aí vai ganhar o livro, quem vai participar do sorteio, ó, já vai ser subido agora, eu vou finalizar a live, já vai estar lá no post. Vai, espera lá, missão e propósito. Primeiro é um conteúdo para você estudar. E segundo, marque 3 amigas para você participar do sorteio do livro que vai chegar depois na sua casa, tá bom? É sobre tudo isso. Então, um beijo no seu coração, excelente final de semana. Esse final de semana tem algo muito especial, que é a decisão de como vai andar o nosso país. Então, que você possa de verdade se colocar em oração, pedir para Deus abrir a sua mente, não seja
não seja uma pessoa que vai ser conivente com tudo que pode vir a acontecer com o nosso país. Tenha realmente o entendimento, estude, peça orientação para Deus, estude as propostas para você ter a sua tomada de decisão e, por favor, não seja neutro, não fique em cima do muro, não deixe de votar. Nós precisamos de vocês votando nesse domingo, nesse próximo domingo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, um final de semana maravilhoso e abençoado. Tá falando aqui, Daniele Meirelli, tá falando com quem eu vejo sobre o SSS. Ô Daniele, manda mensagem para mim, inbox, o pessoal tá aí na live. 1213 em São Paulo, tá? 11-12-13 em São Paulo é o próximo método SSS, é o número 12, é o mais importante para mim, porque ele tem uma simbologia com esse número, né? 12. Então, 11-12-13 vai ser a edição número 12, né? A gente já fez 11 exércitos, vai ser o exército número 12 e vocês estão convidadas a ele. Daniele, manda um inbox para mim, fala eu quero estar no SSS e alguém vai entrar em contato com você, tá? Olha aqui, a Josi tá falando, ai Jô, maravilhosa, ela tá falando que nesse final de semana é o casamento dela, graças ao desbloqueio que ela fez no SSS, parabéns Jô, feliz demais por você, muitas felicidades no seu casamento, na sua vida, na sua família, que coisa mais linda, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos em busca, vamos votar pela liberdade nesse domingo, hein, gente? Votar pela liberdade. Hashtag fica a dica, votar pela liberdade. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, viu? Até. Felicidades, Jô!